Olá, sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast, o R3K, Sua Saúde, Nossa Especialidade. Eu sempre ao lado do Renato Kifuri. E eu te convido já de cara a assistir esse episódio, entre os outros também, mas esse em especial, porque é um assunto que certamente mexeu com a vida de todos nós. Nós recentemente tivemos toda aquela problemática de bebidas adulteradas, contaminadas com o metanol, que muitos nem sabiam o que era e de repente isso virou algo no nosso dia a dia. E para exatamente entender isso, entender os riscos, entender como funciona isso, a gente trouxe certamente a pessoa mais capacitada para falar disso. E, né, até na época a gente viu muito o Dr. Álvaro Pulcinelli Júnior. O Álvaro, ele é médico, ele é patologista clínico, ele é toxicologista. Hoje ele atua no Laboratório Fleury, no Laboratório de Toxicologia do Fleury. E também, até recentemente, era presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, e hoje você passou a ser o presidente do conselho. Então, Álvaro, nós estamos muito felizes com sua presença. Eu já queria ter te trazido aqui na época, mas você estava sobrecarregado, então eu agradeço muito você ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Bom, muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês, né? Falando de um assunto que é bastante importante, que a gente tem um interesse especial, interesse médico, e também agradecer a todo mundo que está nos assistindo agora. É isso aí. Eu já começo direto no assunto que eu acho que mobilizou a vida de todo mundo aqui no Brasil, né? Recentemente, e exatamente foi no final do ano que eu tenho uma série de confraternizações, etc, etc. Eu queria entender, afinal, quem é o metanol? Por que ele é muito mais tóxico do que o etanol? Quais são os riscos reais que ele causa na nossa saúde? Fala um pouco nisso para a gente iniciar a nossa conversa. E por que ele é colocado numa bebida? Qual o interesse de alguém misturar metanol numa vodka, num gin, numa pinga, numa cachaça? Eu acho que é só acidente, né? Não posso Não imaginar sei, que possa ter algo intencional. Bom, o metanol é um álcool, é um tipo de álcool que é utilizado na indústria como solvente, na indústria de vernizes, tintas. Ele está presente em processos industriais, inclusive como contaminante de combustível de automóveis, né? Mas, ou seja, ele tem uma função específica na indústria, não tem nenhuma função alimentar, não tem nenhuma função como aditivo alimentar. Por que ele é mais tóxico que o etanol? Etanol. Quando o etanol, o álcool etílico, né, esse álcool que está nas bebidas, ele é metabolizado, né, a molécula dele é quebrada no final, num componente que é o ácido acético. O ácido acético é o ácido do vinagre, ou seja, nós temos contato com o ácido do vinagre e não temos intoxicação por esse composto, né? Então é um composto alimentar. Porém, o metanol, ele, quando ele é metabolizado até o seu final, ele chega numa molécula, um composto chamado ácido fórmico. Esse ácido fórmico, ele é extremamente tóxico para o sistema nervoso central e também ele é bastante tóxico para o metabolismo, ou seja, o acúmulo desse ácido fórmico leva a um quadro de acidose, né? Tecnicamente, que a gente chama de acidose metabólica. Para quem está nos assistindo, o nosso organismo vive num equilíbrio entre substâncias ácidas e não ácidas, um equilíbrio muito delicado. Quando há um acúmulo de substâncias ácidas, o nosso metabolismo se confunde, desanda, usando um português bem simples. O organismo começa a se confundir com as reações metabólicas. E isso pode levar à morte. Por outro lado, o ácido fórmico ele ataca diretamente o sistema nervoso central, em especial o nervo óptico. Ele tem uma predileção pelo nervo óptico, por quê? Porque ele é um veneno celular, ou seja, ele ataca lá o neurônio, a célula que conduz o estímulo nervoso. No caso do olho, né, o estímulo visual. Então, esse ataque direto ao nervo óptico faz com que ele seja, e ao sistema nervoso, faz com que ele seja também tão perigoso. E esse ácido fórmico que você falou que é o metabólito final aí do metanol, isso, para ele causar tudo isso, depende da quantidade de metanol que eu ingerir alguma coisa, ou qualquer quantidade desse ácido já é suficiente para causar lesão e ser tóxico desse jeito? Então, não há consumo seguro de metanol, né? Não há
Não Uma dose uma que possa dose ser que você segura. fala, olha, posso tomar isso que não vai acontecer nada. Né? Então, qualquer quantidade de metanol que tenha numa bebida, dependendo da sensibilidade do organismo, pode levar a um quadro de intoxicação. Né? Então, primeiro, em toxicologia, a gente tem um dogma, né? Um princípio, assim, sem exposição não há intoxicação. Claro. Então, se não houver a exposição ao metanol, não vai haver intoxicação. Porém, uma vez tendo essa exposição, a gente não consegue dizer exatamente qual a dosagem que uma pessoa consegue tolerar em relação à outra. Ou seja, não tem uma dose segura. E é só emenda daquela minha primeira pergunta. No caso do Brasil, que está sendo investigado, nós temos alguns dados de como esse metanol foi parar nessas bebidas? Como eu falei, então, o metanol é um produto industrial. Sim. Ele para nas bebidas por contaminação, por falsificação das bebidas. Tem que ser adulterado, Tem que ser obviamente. adulterado, ele não está ali no processo produtivo das bebidas. Sim. Né? Algumas pessoas até que estão nos assistindo, podem lembrar, não, mas existe metanol na destilação das aguardentes, cachaças. Sim, existe. No processo de fabricação de aguardente, pode se formar metanol, mas, né, essa destilação inicial ela é desprezada justamente pela presença do metanol e só é utilizado a destilação final que tem o álcool etílico. Então, ou seja, não é para haver metanol de forma alguma em nenhum alimento e nenhuma bebida, né? A não ser como adulterante. Né? Claro. E eu, no caso do Brasil, de novo, no final, eu imagino que tem a ver com a sua pergunta também, que foi um acidente, ou seja, lógico, o crime existe porque adulterou a bebida, o crime existe. Agora, eu imagino que quem faz essa adulteração, etc., talvez nem imaginaria as consequências que poderiam ter para a população. Ou seja, não foi intencional, foi um acidente pegar, sei lá, uma gasolina, Uma vodka, cerveja. não, o etanol do combustível, por exemplo, querer adicionar e não sabia que estava contaminado com metanol. É por aí ou não necessariamente? Essa história, em parte, já aconteceu no Brasil. Por quê? O álcool, esse de posto de gasolina, ele é um álcool puro, né? Mas, puro, ou seja, ele não tem água. Mas ele pode vir contaminado com o metanol. Porque, como álcool combustível, em tese o metanol não vai fazer diferença, né? Agora, o que acontece? Quando as pessoas desviavam esse álcool para fazer bebidas clandestinas, porque é um álcool mais barato, né? Um álcool subsidiado, havia o risco de contaminação. Perfeito. Então, quem eram as principais vítimas das intoxicações por metanol? Que elas sempre existiram, em número de casos pequeno, mas sempre existiram. Então, era a famosa festa onde a pessoa tem o open bar e compra uma bebida muito barata para ter melhor rentabilidade lá na festa e acaba acontecendo a tragédia, comprar uma bebida falsificada. Outro grupo que sofre muito com essas intoxicações são as populações vulneráveis, população de rua, os etilistas que vivem em situação vulnerável. E esses indivíduos compram o que é mais barato, Claro. o que está mais acessível. E muitas vezes esse álcool mais barato, mais acessível, era contaminado com metanol. O que aconteceu agora é que essa contaminação foi em larga escala, né? Inúmeras bebidas, inúmeras, né, formas, né, de bebidas foram contaminadas. E essa contaminação atingiu lugares que normalmente antes não Restaurantes de primeira linha. que não eram atingidos por isso, restaurantes, bares de primeira linha. E como a gente não sabe o tamanho da disseminação dessa questão, ainda temos que nos manter vigilantes. Lembrando que nós tivemos o final de ano, que é uma época que aumenta o consumo de álcool, mas está se aproximando agora o Carnaval, que é outro momento de consumo bastante grande de álcool. E muito se falou disso, é possível reconhecer uma bebida adulterada? Pelo metanol, eventualmente por Pela outro cor, pelo cheiro, eventualmente uma característica que a bebida possa ter, que alguém desconfiar, falar, opa, isso aqui está com cara suspeita. Se não for por testes laboratoriais, por reações químicas, não dá.
Não, Não no dá. visual, No cheiro, visual não dá. no gosto. Não dá. O fato Gosto de terem também não. sido bebidas transparentes, né? Tá. O gin, a vodka, isso não seria uma forma de você... A cor, o cheiro, o gosto, nada. Nada. Então, vamos pensar. O metanol é um álcool. É um álcool. Então, se assemelha ao álcool etílico, né? O etanol. Então, ele é transparente, né? Ele tem um odor alcoólico e não tem um sabor agressivo ao paladar. Ou seja, a pessoa que ingere não vai sentir, olha, isso tem um gosto ruim, está contaminado. Não dá para perceber. Não dá. E o fato dele ser um álcool, ele se dissolve bem tanto em água como em outras bebidas, como em suco de fruta. Então, ele se mistura muito bem, né? E normalmente as bebidas, né, misturar os coquetéis são a principal, né, a principal fonte de contaminação, porque é onde o sabor alcoólico, inclusive, mesmo do álcool etílico, ele é dissimulado pelo sabor da fruta e do açúcar. Então, é uma grande armadilha, armadilha, né? né? É uma grande armadilha, né? E Álvaro, você lembrou muito bem, agora vem carnaval, né? E a gente tá falando muito menos disso do que foi alguns meses atrás, então naturalmente a gente volta a relaxar mais nos cuidados. Até me perguntaram, eu comentei que eu ia conversar com você e um residente meu falou, não, é o seguinte, nós estamos montando lá, vou dar um exemplo, uma festa de formatura. E eles não sabem o que eles poderiam fazer para ter algum tipo de blindagem ou uma proteção maior, uma segurança maior, ou mesmo agora no carnaval, etc., para não cair nessa armadilha. Porque ninguém quer comprar uma bebida, né, onde você saiba que pode causar alguma coisa. Tem alguma coisa que a gente pode recomendar, além do... Eu acho que não é preço, né? Mas tem alguma coisa que a gente possa recomendar para a pessoa ter menor risco de... E emendo perguntando, tem alguma fita, algum teste que eu possa pôr na bebida para saber se tem ou não traços de metanol? Bom, respondendo pelo final, infelizmente não. Não tem nenhum teste, né? Nenhum teste rápido, né? Que indique, olha, tem metanol ou não tem metanol aqui. Depois da Covid, do teste, a gente só está acostumado com testes eu rápidos. tô querendo Então, chegar lá com a fitinha, pedir a caipirinha, bota a fitinha. E nem tem um etilômetro como o bafômetro que vai dizer que tem que aquela substância, que aquela bebida tem metanol ou não. Tá. Então, infelizmente, não há testes laboratoriais rápidos, né? Testes que a gente Point chama de of point care, of né? care. Tipo Point of care que resolveriam o nosso problema. Infelizmente, ainda não tem. Tá. Há algumas tentativas, tá vendo já alguns lugares tentando desenvolver, e talvez a gente consiga, num futuro não muito distante, ter esse tipo de teste. Mas no momento não tem. Então, o que a gente pode sugerir? A sugestão mais dolorosa é evitar o consumo de álcool. Né? Mas essa vou falar mais dolorosa porque essa é difícil, né? Lógico. As pessoas têm, né? É uma época de festa, é uma época de confraternização. Inclusive nas festas de final de ano agora, né? Tanto da nossa sociedade médica como de outras sociedades, né? Nós tivemos uma enorme preocupação com isso e aqueles bares de coquetel foram todos abolidos, todos fechados. Ninguém fez isso, que eu fiz sabendo, em festa nenhuma, pelo risco. Bom, essa é uma precaução. Então, seria não ingerir. Mas, optando-se por ingerir, procurar um fornecedor, na medida do possível, conhecido, né, um fornecedor que tenha boa reputação. Além disso, né, as bebidas que são mais facilmente adulteráveis são os destilados, né? Então, o uísque, o gin, a vodka são mais facilmente adulteráveis pela própria forma da garrafa, a forma de abrir a garrafa ser mais, em tese, ser mais fácil. Mas qualquer bebida pode ser vítima de adulteração aqui no Brasil. E por fim, eu acho que a principal recomendação é o consumo moderado de álcool, né? Porque um consumo, né, como eu falei, as pessoas podem se intoxicar, mas quanto maior for a carga de agente intoxicante, maior é o risco à saúde. Então, um consumo moderado também ajuda a evitar maiores problemas, né? Olha, mudando um pouco de assunto do metanol, eu sou pediatra, não podia deixar de fazer uma pergunta para você que é relacionada às intoxicações na infância, né? Que a gente, infelizmente, vê com alguma frequência a ingestão de
produtos de limpeza, ingestão de medicamentos, inadvertidamente, obviamente, por crianças que estão ali começando a andar, estão ali se descobrindo o ambiente da sua casa. Isso tem aumentado, isso tem diminuído, as embalagens com maior segurança, o centro de atendimento dão conta. Como é que está na pediatria essas intoxicações ao longo da última década, dos últimos 20 anos? Então, a gente ainda tem uma concentração bastante grande ou melhor, desculpa, um número de casos bastante significativos. Do ponto de vista de pediatria e do ponto de vista de intoxicação de um modo geral, o que a gente viu que aumentou da pandemia para cá foram as intoxicações por domes sanitários, produtos de limpeza de casa. Né? As pessoas com aquela preocupação de combater o vírus, SARS-CoV, começaram usar muito antissépticos. Abusar demais, demais. Eu cheguei a acompanhar, atender casos assim que... fazendo atendimento, né? O toxicologista atende muito também pelo telefone, Isso. né? E fazendo acompanhamento, eu conversando com o paciente, perguntei como é que o senhor se intoxicou com esse produto em spray, que é um produto de desinfetante spray. Falou, não, doutor, não me contaminei, eu usei. Usou como? Eu usei bastante, assim, olha, o piso da minha casa ficou até desbotado. Eu falei, nossa, a quantidade que ele utilizou, né? Uhum. Houve também, nessa mesma época, uma comunicação da Associação de Toxicologia Americana dizendo que lá nos Estados Unidos aumentou a intoxicação por metanol, porque eles usam metanol lá como álcool antisséptico. E no caso pediátrico, foi uma coisa curiosa. Aumentou o número de acidentes oftalmológicos com crianças. Por quê? Os frascos de álcool gel ficam na altura da mesa. Então, um adulto tá acima, aperta o gatilho e pega e recolhe na mão aquela amostra de álcool. E a criança está na altura do produto. Então, ela batia naquilo e caía no olho. Então, aumentou o número de casos de acidente oftalmológico, né? Para isso, né? Então, ou seja, a gente ainda tem esse problema eu vejo porque assim é até sedutor. Você vê às vezes produtos de limpeza com cores lindas, com bicho, então quer dizer, até parece que essa preocupação, que é uma grande preocupação, mesmo em hospitais, né? Eu lido com controle de infecção, então a gente tem que ter pump de álcool em tudo quanto é lugar, mas não pode deixar na altura em que uma criança vá lá e, numa hora que você está desatento, a criança vai lá e faça consumo, alguma coisa disso. Então, eu acho que a tua pergunta é nesse sentido, se a indústria está preocupada, no sentido de... E se tem vigilância, saber como é que é a embalagem, se é, né, anti-criança, se houve uma melhora em relação a isso. Sim, houve. Tem uma legislação específica. A rotulagem, né? Tem não só na rotulagem, mas também nas embalagens à prova de crianças. Então, tem testes específicos para uma embalagem ser aprovada. Ela deve ser exposta a um grupo de crianças. Normalmente, né, são crianças que faz todo o protocolo de pesquisa, né? Claro. E aí, mais em torno de 80 a 100 crianças, né, são oferecidos os frascos, né? E o frasco ele deve ser exatamente o mesmo frasco que vai ser usado o produto. Comercializado. Exato. E também inclusive com um peso interno, com a quantidade de massa que simule aquele produto. Perfeito. Então, se é um produto de limpeza, tem que ter lá 50, 100, 200, 300 gramas. E é colocado o frasco na frente da criança e cronometrado. Quanto tempo ela consegue abrir aquilo lá. Se ela não conseguir abrir aquilo, né, 3 a 5 minutos, o frasco é aprovado. Entendi. E esse frasco, uma vez que passou para a criança A, ele é desprezado. Então são feitos lotes de 80, 100, 200 frascos, porque um frasco, uma vez manipulado, ele sai da linha de pesquisa. Então, às vezes, a gente chegava a ver, né, os lotes chegando, a gente pega um frasco para ver, abre, mexe, pronto. Esse frasco já não pode ir para a linha de teste das crianças, porque esse frasco já foi manipulado. Tem que ser um frasco como ele sai da indústria e chega na mão do consumidor. Então, tem uma legislação bastante pertinente a isso, né? Os medicamentos pediátricos vêm com as travas de segurança, as crianças não conseguem, mesmo gotas, não conseguem tirar gota, tem toda uma legislação, mas... Vamos dizer que hoje nós temos uma família que tem um acidente em casa. Como que ela deve se comportar? Vamos, para quem está nos acompanhando, ter aí um recado prático.
Eu tenho um filho que ingeriu um produto de beleza, de limpeza, ou colocou no olho algum produto tóxico. Qual que é a recomendação que a gente dá hoje para alguma família que uma criança teve alguma exposição, alguma coisa que teoricamente pode ser tóxica? Bom, a primeira questão é procurar auxílio médico o mais rápido possível. Não há, na maior parte das vezes, tratamento para intoxicação em casa. Então, para esta avaliação ser segura, um profissional de saúde, um médico, deve olhar. Mas entre chegada no pronto-socorro ou conseguir ou auxílio vir, nós temos os centros de informação toxicológica, que nos ajudam enormemente para, inclusive, já orientar a equipe de socorro sobre o possível antídoto ou o que fazer. Perfeito. Mas o que a gente deve orientar? O que não fazer? Né? O que não fazer em casa? Né? A gente não recomenda mais provocar o vômito. Quando ingere alguma coisa? Não provoca o vômito. Por quê? A gente não sabe exatamente o que foi ingerido. Então, aí o rótulo é fundamental, né? Pegar o rótulo e saber o que está dentro daquele produto. Deixa eu fazer um parênteses do rótulo, né? Para muitas pessoas que estão nos assistindo, ainda, infelizmente, no nosso país, há a presença daqueles vendedores de produtos de limpeza artesanais, caseiros, né? E que as pessoas gostam, falam, nossa, aquele cloro que eu compro, passa o caminhãozinho na porta, é excelente, ele rende muito, ele é forte, ele dissolve tudo, a mão também da pessoa que nos dá luz, tudo, dissolve tudo. É ótimo. E o pior, né? Os frascos que são acondicionados a esses produtos, normalmente são aqueles frascos de refrigerante Reuso, PET, né? que estão sobrando em casa, né? O famoso traga o seu vasilhame, o vasilhame que a pessoa tem em casa é uma garrafa PET de refrigerante. Então, fechando esse parênteses, né? Quando o rótulo é um rótulo de um produto confiável, produto original, lá já tem as orientações, inclusive ali já tem o número de um CEATOX, seja um CEATOX público ou um CEATOX privado. A gente tem algumas empresas que fazem acompanhamento toxicológico de modo privado. 24/7, pode ligar, vai ter um médico na outra ponta, ou um profissional de saúde, um farmacêutico, um enfermeiro, habilitado em toxicologia para atender. Isso se você for médico, por exemplo, se eu como infectologista não vou saber o que fazer, obviamente, isso serve tanto para o médico quanto para a população geral. Qualquer um da população. Então, não provocar o vômito é a primeira coisa. Segundo... Por que não? Para você explicar? Então, por quê? Produtos cáusticos, quando eles são ingeridos, eles causam uma lesão esofágica. E ao retornar, né, ao vomitar, eles fazem duas lesões, exatamente. Entendi. Eles fazem duas lesões. Então... E tem sempre uma receita, tome leite, faça isso, coma aquilo em cima. Então, tomar leite ou qualquer coisa nesse sentido também não funciona. Né? Você não sabe o que é, dependendo... Você não sabe exatamente o que foi, o que está acontecendo ali. Né? Então, como eu falei, por isso a gente não provoca o vômito. Né? Tá. As informações do entorno são fundamentais. Então, no caso da criança, levar o rótulo, levar o produto, levar o animal peçonhento, levar a planta que possa ter causado o problema. Né? Tá. Se é um indivíduo adulto, né, olhar o entorno. Às vezes tem uma carteira de comprimido vazia. Tem, às vezes, um bilhete, uma pessoa que atenta contra a própria vida. Né? Uma receita médica sobre algum tratamento. E também saber se a pessoa trabalha com algum produto que é potencialmente tóxico, um problema ocupacional. Então, ela soma uma intoxicação ocupacional com uma intoxicação caseira. Né? Então, isso é importante. Assim, então, o toxicologista é muito, nessa fase do pré-atendimento, muito de detetive. Sim. E, a partir daí, levar o mais rápido possível, né, o paciente para um atendimento de urgência e lá vai ser dado o tratamento de suporte. Né? Infelizmente, não há um grande número de antídotos, né? Uhum. Então, para que serve o carvão ativado? Em que momento a gente usa o carvão? Então, o carvão é uma das formas que a gente usa para tratar. Para como é que a gente trata as intoxicações? Temos o tratamento de suporte, então manutenção de vias aéreas, hidratação, a verificação de alterações de acidose metabólica, o tratamento de suporte básico da vida. Né, e avançado quando necessário. E os tratamentos específicos para a abordagem específica do intoxicado. Então, a primeira abordagem, a gente tem que descontaminar o paciente. Então, é lavar, né? O paciente tem que tomar banho mesmo no pronto-socorro,
né? A gente treina, né, as equipes, né, que ajudam a gente, as equipes de enfermagem, a primeiro se proteger, porque elas podem se intoxicar, e segundo, lavar bastante. Porque mesmo principalmente regiões de dobra de pele, né, ou regiões com muito pelo, né? Então, essas regiões são mais propensas a manter o agente intoxicante. Ao mesmo tempo, pode entrar com uma medida de descontaminação, que é o carvão ativado. O carvão ativado é aquele carvão que tem lá no filtro da casa da gente. Não significa que aquele carvão a gente possa usar em casa, né? Não. Mas é um carvão que ele vai grudar a substância, né? Tecnicamente a gente fala, ele vai absorver a substância. Então ele vai grudar e não vai deixar ela ser absorvida pelo organismo. Ele vai ter menos substância para ser absorvida. Exato. E aí ele tem que ser eliminado. Então, ao mesmo tempo que a gente dá o carvão ativado... Oral, né? Oral. Carvão ativado sempre oral. Sim. Né? Nós temos que dar também uma substância, um catártico, um óleo mineral, para que esse trânsito seja acelerado e eliminado. O carvão ativado, ele, por exemplo, ele não é ativo em intoxicações por cáusticos, ele é contraindicado. E ele é contraindicado também em intoxicações, por exemplo, intoxicação por metanol. Também ele não tem ação, porque quando o indivíduo vai apresentar sinais e sintomas da intoxicação, ele já foi todo absorvido. Então, usar carvão ativado não vai servir para nada, né? Por falar em antídotos, vamos voltar ao metanol, porque eu lembro que e muita gente estranhava, né? Fala, peraí, foi contaminada com metanol e agora nós vamos dar etanol, né? Nós vamos dar álcool para ele. Ou mesmo os antídotos específicos, né? Então, assim, o Brasil, eu vi que prontamente teve a sua resposta, no sentido de até adquirir esses antídotos, etc., e queria que você explicasse um pouco aí, se é por aí mesmo, como é que por aí funciona. mesmo. Então, qual que é a história do antídoto do caso do metanol? O metanol, ele vai sendo transformado em duas substâncias que também são tóxicas, né? O próprio metanol, como álcool, é tóxico. O composto intermediário é o aldeído fórmico, ou formol, aquele que a gente conhece. Nós, na Faculdade de Medicina, lembramos bem do formol, né? E, finalmente, ele termina o seu caminho final de metabolização, é o ácido fórmico, né? Para isso, o organismo dispõe de enzimas para mudar essas substâncias, quebrar essas substâncias. Sim. Então, e qual que então é a ideia de a gente usar o antídoto? O antídoto vai inibir a enzima, ou seja, não vai deixar formar ácido fórmico, que é o grande vilão lá do final. Então a gente impede que isso aconteça. Bom, e por onde vai sair então o metanol? O metanol vai sair, né, pela urina, né? Pouquíssima parte dele sai pelo ar expirado, ou se a concentração é muito alta, podemos fazer um procedimento de hemodiálise. Então, chama na equipe dos nefrologistas, faz a hemodiálise, filtra o sangue do paciente e elimina o metanol. Ele é muito bem dialisável, ou seja, é um tratamento de muito sucesso, porque como ele é uma molécula pequenininha, pelo jeito, né? Isso, pequenininha, ele sai rápido. Então a gente consegue sucesso com isso. Então tem que tomar cuidado, tomar esse cuidado, né, de ser indicado logo no início. E o outro, então o antídoto utilizado é o fomepizol, é uma droga que inibe esta quebra, inibe esta enzima, inibe essa transformação. Por que eu dou álcool, então? Porque no nosso organismo, esta enzima que existe para metabolizar álcool, existe em todos nós, né? Ela é expressa normalmente. Ela tem uma afinidade muito maior pelo etanol. Ela gosta muito mais do etanol. Ela se dá muito melhor com o etanol. Do que com o metanol. Do que com o metanol. Dá match com o etanol fácil, né? E não dá tão match com o metanol. Então, ela deixa o metanol de canto. Quando a gente então, encharca, entre aspas, o paciente com álcool etílico, nós damos trabalho para a enzima, né? Para essa enzima que chama álcool desidrogenase, né? Damos trabalho e ela esquece o metanol. E aí o que acontece? Não se forma o ácido fórmico e o metanol é eliminado pela urina, pelo ar expirado ou pela diálise. Então, você tem que manter o paciente com uma carga de etanol, né? E isso
por veia, né? Ah, mas eu já vi alguém tratar por via oral. São tratamentos que a gente chama heróicos, né? Porque a absorção é difícil, é complicada, é difícil a gente manter um controle em cima disso. Da alcoolemia. Então, da alcoolemia. Então, a gente faz um controle muito melhor quando é dado por via endovenosa. Com todo cuidado, Claro. esse álcool é diluído, porque senão, né, as pessoas Lembra, ficam... dentro do hospital, isso sempre. Isso, não, porque as pessoas falam, não, mas o médico usou álcool para esclerosar alguma coisa, uma veia, e não vai esclerosar a minha veia? Não vai, porque ele é bem diluído, né, bem diluído. Né? Não, já caminhando aqui pro final, que a gente aprendeu um monte de coisa, eu ia só te perguntar, o Brasil hoje, a vigilância em relação às bebidas e o metanol, é uma vigilância passiva ou ativa? O que eu quero dizer com isso? A gente espera acontecer algum caso, alguma suspeita para ir lá e ver, né, naqueles bares se tem bebida adulterada, ou ativamente a vigilância já faz essa busca, e daí eu estou falando de vários Brasis, né? Nós estamos falando de São Paulo, mas deve ter isso acontecendo em um monte de lugar. Nós estamos preparados para isso? Está sendo feita uma vigilância ativa para a população ficar mais tranquila em relação a isso? Eu responderia que a nossa vigilância é reativa. É isso aí. É reativa. Ela, infelizmente, quando esses problemas acontecem, a gente responde de forma reativa. Porém, né, há a comunicação dos casos positivos pelos centros de intoxicação que vão fazendo uma vigilância epidemiológica contínua. Claro. A partir do momento que começam a surgir casos, as providências são tomadas, mas não há assim, um programa específico preventivo para a bebida, para o alimento. Então, a gente, infelizmente, ainda é reativo nesse sentido. Bom, né, Rosana? Isso aí, excelente. Acho que esclareceu um monte de dúvidas. Eu acho que as tuas explicações foram ótimas, mesmo com aqueles nomes mais complicados, mas para as pessoas entenderem, né, como é que é. Então, convido a todos a continuarem seguindo a gente, né, no R3K, Sua Saúde, Nossa Especialidade, R3K Oficial, nas redes, no Spotify, no YouTube, e onde os tocadores aí de podcasts. Seguir o Álvaro é Apultinelli. Isso, é @ Apultinelli, né? Apultinelli no Instagram, né? E aí vai para todas as redes aí. Nós dois, né? @Rosana Richman, o Renato Kifuri. E não só esse episódio, como vários outros episódios que certamente interessam no seu dia a dia. Não é isso, Renato? É isso aí. Muito obrigado, Álvaro. Um prazer, uma honra. Aprendemos muito hoje. Muito sucesso e muito obrigado por aceitar o nosso convite. O prazer é todo nosso em estar à disposição. É isso aí. Obrigado. Até a próxima.